Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Dissecando, no qual exploramos diversos aspectos das obras que consumimos. Episódio de hoje, a viagem mais macabra de Elaina. Animes com uma pegada mais leve que abordam o cotidiano dos personagens com conflitos mais pautados dentro da realidade é o que tem de sobra. Muitos deles apresentam o mesmo tipo de narrativa e, apesar de carregarem essa monotonia tão familiar, mesmo que o enredo não seja necessariamente sobre o dia a dia escolar, é um alívio saber que existe um lugar para o qual podemos recorrer se quisermos acompanhar algo mais tranquilo. Histórias assim, quando bem escritas, conseguem capturar a atenção das pessoas, mas infelizmente isso não é garantia de que alguém vai consumi-las porque existe uma certa subestimação e falta de expectativa de que é possível ser surpreendido. Mas julgar um livro pela capa é um erro. Mahou no Tabitabi tem tudo para ser considerado um desses animes. Seus elementos de fantasia tornam a história de certa forma relaxante porque acompanhamos a protagonista, Elaina, numa viagem pelo mundo depois que ela é considerada oficialmente uma bruxa. Mas aos poucos, vemos que nessa jornada ela vai encontrar um lado obscuro nos lugares e nas pessoas que ela jamais imaginava que veria. Por todos os lugares em que Elaina passa, ela conhece novas culturas, pessoas dos mais diferentes tipos e conflitos que não escondem o quanto o mundo pode ser bizarro. Em uma de suas viagens, ela conheceu uma garotinha que tinha sido vendida para trabalhar na casa de um homem rico. Além de ter a sua liberdade roubada e de ser constantemente humilhada, ela também era vista como um corpo que cresceria e que, num futuro não muito distante, seria violado pelo homem que a comprou. Em outra, ela conheceu um campo florido que atraía a atenção das pessoas, as hipnotizando com sua beleza, só para depois se alimentar delas em determinado momento. Ela também viu uma princesa mergulhar na loucura depois que ela amaldiçoou o próprio pai, o transformando num monstro só para então matá-lo de forma brutal como vingança por ele ter assassinado seu amante e seu filho. Em todos os momentos, mesmo vendo a injustiça acontecer na sua frente, Elaina não intervém. Ela realmente atua como essa visitante que está presenciando os horrores e a beleza do mundo e depois segue sua jornada até se deparar com outras atrocidades. Mas é justo quando ela decide colocar suas mãos no assunto que não lhe convém, que ela passa a ser vítima desse horror que ela tanto evitou fazer parte. E isso tudo acontece quando ela precisa de dinheiro e acaba descobrindo pelo acaso que uma outra bruxa estava oferecendo um certo serviço em troca de uma boa quantia. Ela queria voltar no tempo. A bruxa, que se chama Estelle, conta para Elaina que há 10 anos, um ladrão entrou na casa de um casal de família rica e os matou. A filha deles, Selena, foi poupada do mesmo destino porque ela estava fazendo compras naquele dia. Após o ocorrido, ela teve que ir morar com um tio que infelizmente fez da vida dela um inferno porque ele constantemente abusava dela. A desgraça em sua vida a fez completamente diferente e um dia, num acesso de raiva, ela o matou. A morte de seu tio foi só o começo e com ela, Selena descobriu o prazer na matança. Estelle, que era sua melhor amiga, não pôde fazer nada para ajudá-la porque ela estava fora treinando sua magia. Mas quando ela voltou, ela mesma teve que executá-la arrancando a sua cabeça com suas próprias mãos por ordem do rei. Estelle queria que sua amiga tivesse uma oportunidade para pagar pelos seus crimes e voltar a ser quem era. E como isso não foi possível na época, tudo o que lhe restava agora era voltar no tempo e impedir que o ladrão matasse os pais de sua amiga, porque foi aí onde tudo começou. Elaina, que sempre escolhia ser uma espectadora, decidiu ajudar por precisar de dinheiro e também porque seu lado viajante estava curioso para saber como era aquele lugar no passado. As duas juntaram suas forças porque Estelle só tinha magia o suficiente para ir, e era por isso que o auxílio de uma outra bruxa era necessário, porque assim, ela não precisaria sacrificar ainda mais parte de si mesma para repor a magia que lhe faltaria quando ela concluísse seu trabalho e retornasse para sua época atual, já que ela tinha sacrificado por anos o seu próprio sangue para acumular uma quantia absurda de mana necessária para um feitiço daquele porte. Quando a magia entra em ação, elas são transportadas para o fatídico dia que mudou a vida de Selena. Estela pede que elas ajam rápido porque elas só tinham 1 hora para fazer tudo dar certo.
Ela diz para Elaina que tudo o que elas precisam fazer é tirar os pais de sua amiga de casa e emboscarem o assassino. Elaina fica animada para fazer o trabalho e principalmente porque as ações delas mudariam o curso do tempo. Mas Stella diz que isso não aconteceria porque elas apenas criariam uma outra linha temporal. Nada mudaria o fato de que ela matou a sua amiga no futuro. Tudo o que ela queria era saber que ela conseguiu fazer sua amiga ter uma vida feliz, mesmo que numa realidade alternativa. No caminho, Stella encontra Selena e, sem pensar muito, ela corre para abraçá-la. Ela se desculpa chorando e diz que faria de tudo para salvá-la porque ela tinha vindo do futuro. Mas aquela versão de Selena não a reconhece e sai correndo um pouco assustada. As duas vão até a casa dos pais dela e, como combinado, Stella os tira de casa e deixa o resto nas mãos de Elaina, que deveria dar um jeito no assassino. Mas o estranho é que ninguém aparece. Elaina usa o tempo perdido para refletir sobre o crime e ela nota algo. O assassinato foi brutal demais e mais parecia que tinha sido um crime de rancor do que meramente alguém que entrou e matou duas pessoas desconhecidas. De repente, a magia de Elaina, que estava ligada por um anel a Stella, é sugada, o que indicava que ela estava lutando com alguém. Elaina deduz que ela estivesse lutando contra o assassino, mas assim que ela relaxa por pensar que uma faca jamais poderia vencer a magia, o vínculo das duas é quebrado. Quando Elaina corre para ver o que tinha acontecido, ela presencia uma cena terrível. Stella estava inconsciente e cercada em seu próprio sangue junto com os pais de Selena, que já estavam mortos. Sua amiga, tão inocente, os tinha esfaqueado. Tudo acontece numa fração de segundos, mas esse tempo é suficiente para Elaina perceber que eles tinham se enganado. Nunca existiu um ladrão. Selena era a assassina de seus próprios pais desde o princípio. Ela conta para Elaina que seu pai costumava violentá-la e que sua mãe não dava importância para isso porque ela também fazia parte das agressões, batendo nela por sentir ciúmes do que ele fazia com a própria filha. E era por cima de tudo isso que eles ainda mantinham para os outros uma fachada de família feliz. Selena tem plena convicção de que ela não vai ser perdoada pelo que fez, mas ela diz sorrindo que precisou terminar de destruir sua família que já estava em ruínas. Aos poucos, ela se aproxima de Elaina e fala com uma inocência distorcida expressa no rosto que ela ficou surpresa por elas terem aparecido justo quando ela estava prestes a cometer o crime. Ela pede curiosa que Elaina lhe conte o que a sua versão do futuro estava fazendo, e Elaina lhe responde que sua melhor amiga a tinha matado por ela ter se tornado uma assassina em série. E para mais um choque de Elaina, Selena conta pisando em Stella que ela nunca teve uma amiga e que era divertido saber o que o futuro lhe reservava. Nesse momento, Selena corre na direção de Elaina para matá-la e, mesmo sendo uma bruxa prodígio que sempre se orgulhava de suas habilidades e que não se deixava levar pelos assuntos de outras pessoas, ela não conseguiu afastar Selena com sua magia porque tudo o que ela via em sua frente era uma criança que tinha sido quebrada em diferentes níveis. Mas para sua sorte, Stella, que ainda estava viva, atacou Selena dizendo com profunda raiva que não a perdoaria. As cenas seguintes são bem sombrias porque mesclam a insanidade de Selena, que mesmo atingida gravemente, mantém a postura assassina e ri na cara de quem até mesmo voltou do tempo para salvá-la. Os ataques de Stella são cheios de dor, frustração e ódio. Ela desabafa sobre Selena ter lhe enganado o tempo inteiro porque tudo o que elas viveram foi apenas uma ilusão. Quando Stella se prepara para fazer no passado o que ela fez no futuro, Selena diz de forma macabra que ela também era uma assassina por ter lhe matado. Elaina tenta impedir dizendo para ela não a matar porque ela estava tendo o mesmo sentimento que Stella nutriu pelo destino de sua amiga, mas esse desejo de mudança já não estava mais presente em Stella porque tudo o que sobrou foi um buraco escuro como aquele em sua frente. Stella usa sua magia para estrangular Selene e Elaina é forçada a tirar o anel para romper o vínculo com ela. Mas como se é possível conseguir magia sacrificando parte de si, Stella diz que não precisa das memórias falsas que ela teve com Selena. Então, ela as sacrifica e as converte na magia que ela usa para decapitá-la mais uma vez. O corpo de Selena despenca e sua cabeça, ainda com uma expressão distorcida, termina de decorar aquele ambiente sombrio. Quando o tempo se esgota e elas voltam para o futuro,
Elaina tenta fazê-la recobrar o que não mais existia, porque sendo verdadeiro ou não, a sua história com Selena tinha sido sacrificada por poder mágico. Tudo o que restou foram fotos que estampavam Selena com uma felicidade que nunca existiu. Elaina vai embora deixando o dinheiro para trás e ela chora por sua impotência e também pelo trágico destino da mulher que teve que matar a sua amiga 2 vezes. Major Notabi possui esse tom sombrio que quase parece não se fazer tão presente por conta do design dos personagens e do clima amistoso que parece estampar que essa é uma história tranquila como qualquer outra. Um ponto que ajuda a destacar ainda mais esses momentos perturbadoramente silenciosos é a própria protagonista. Ela é somente uma viajante que não está nesse mundo para ser uma heroína. E é justamente isso que torna os horrores apresentados ainda mais tensos, porque apenas os observamos e imaginamos que o pior vai acontecer, já que não existe um alguém para dar fim às tragédias apresentadas. Mesmo podendo usar magia, Elaina não se coloca numa jornada para mudar o mundo. Ela apenas quer ganhar experiência tendo uma vida que ela sonhou desde a infância. E não tem nada mais verdadeiro do que ver que não há só beleza na vida, porque coisas terríveis podem chegar sem avisar, e ainda que com todo o preparo, há situações em que nada pode ser feito. E é por isso que Elaina chora no final. Ela é apenas alguém que está passando quando algo está acontecendo. Nesse episódio em específico, o episódio 9 do anime, já de início nos é dado um aviso de gatilho para os espectadores mais sensíveis por conta dos temas abordados e pela forma como tudo acontece. Selena teve uma vida miserável e é compreensível que sua mente tenha se distorcido depois de tudo o que ela passou com sua família. Infelizmente, o único vestígio de felicidade existente na amizade com Stelle também foi uma mentira, porque Selena, desde o princípio, fingiu tudo. Muito provavelmente, ela fez isso para tentar ter em sua vida pelo menos uma relação saudável e normal. Mas como vimos, ela não conseguiu porque seus pais já tinham marcado sua existência com traumas. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário indicando alguma obra, personagem ou episódio que você gostaria de ver analisada aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo aqui no Hashi Quebrado.